O mundo é um teatro. Mas quem é o diretor? E por que, às vezes, parece que a plateia foi embora e Deus saiu pela porta dos fundos? Reflexão livre inspirada em Paramahansa Yogananda. Yogananda dizia: este mundo é um teatro divino. Nós somos as almas, os atores. A dor é o enredo e Deus é o autor invisível. Mas que tipo de autor é esse que escreve histórias de abandono, de preces sem respostas, de filhos que pedem pão e recebem silêncio? Se é um teatro, então por que a peça às vezes parece uma tragédia sem fim? Na Bíblia, Deus se mexia, agia, respondia. Ele feria reis, abria mares, matava exércitos, protegia os seus com ira e poder. Era um Deus ativo, um defensor, um justiceiro. Mas hoje, quantos clamam e ele não se move? Deus se aposentou? Virou espectador? Ou só age para alguns? Será que Deus é seletivo? Será que, como pais terrenos que têm filhos favoritos, ele também tem os seus? Se ele é pai, então o que dizer de tantos filhos que morrem famintos, invisíveis, esquecidos, que oram, choram, se ajoelham e mesmo assim continuam no escuro? Será que ele ouve? Ou apenas assiste? Erich Fromm dizia que muitos projetam em Deus o pai ausente ou exigente que tiveram. E então esperam punição ou ausência, mesmo quando clamam por amor. Se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então por que refletimos dor, ego, crueldade? Ou será que Deus, sendo perfeito, criou imperfeições de propósito? E o mais doloroso é quando pedimos um sinal e nem o vento sopra. Pedimos pão e não vem nem o cheiro. Pedimos força e sequer nos é entregue a vara para pescar nosso milagre. Nem o mínimo nos é entregue. Nem o esforço encontra estrada. E é nesse momento que a fé se torna pesada. Porque a fé cega, sem amor, sem resposta, sem direção, é um fardo. Santa Teresa de Ávila, mística cristã, disse em sua agonia: se é assim que tratas os teus amigos, agora entendo por que tens tão poucos. E então somos jogados à própria sorte. Vivemos como folhas ao vento, tentando entender um plano que nunca foi explicado, sofrendo as consequências de erros que nem cometemos e, muitas vezes, morrendo com a sensação de que algo além deveria ter vindo, mas não veio. Vivemos esperando um resgate invisível, um além que um dia vai descer e consertar tudo. Mas a vida passa, e esse algo nunca aparece. Epicuro questionava: se Deus pode impedir o mal, mas não quer, é mal. Se quer, mas não pode, é impotente. Se pode e quer, por que ainda existe o mal? Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov, deixa Ivan dizer: se Deus existe e permite o sofrimento das crianças, então ele é cruel. E se não existe, estamos à mercê do nada. Voltaire provocava: a fé consiste em acreditar no que a razão rejeita. E no meio disso tudo, estamos nós, entre a dúvida e a esperança, entre o amor e o medo, entre a busca e o abandono. E se Deus não é um ser sentado em tronos? E se não é um velho de barbas controlando destinos? E se ele for um campo vibracional? Uma consciência que se revela apenas quando a alma silencia. Joseph Campbell via Deus nos mitos. Alan Watts dizia que você é o universo brincando de ser você. Krishnamurti dizia: a verdadeira religião começa quando não há mais medo. Não da punição, não do inferno, mas da ilusão. Talvez o grande vazio que sentimos, essa ausência do Criador nos piores dias, não seja a ausência de fato, mas um chamado, uma convocação à busca, à maturidade espiritual. Simone Weil escreveu: o silêncio de Deus é o maior convite à comunhão, pois ali não temos garantias, só temos a entrega. A alma transparente não exige provas.
Ela não pede espetáculo. Ela não grita para ser salva. Ela entende que talvez Deus não seja quem salva, mas o que resta quando tudo o resto se vai. Quando a alma se torna transparente, Deus não precisa mais falar. Ele apenas permanece. E se Deus nunca saiu do palco? E se Ele apenas nos observa, esperando que deixemos de atuar e passemos a viver com verdade? E se o silêncio dele for a forma mais poderosa de dizer: o roteiro agora é seu? Deus talvez nunca nos dê o que pedimos, mas Ele pode nos dar o que resta quando tudo falha: a presença, a essência, a centelha. Deus não dá sempre o que pedimos, mas nos dá sempre a chance de perceber que talvez Ele seja tudo o que temos. A alma que cansa de gritar começa a ouvir. A alma que solta a expectativa começa a sentir. E quando não há mais palavras, quando não há mais fé por conveniência, quando não resta mais clamor, nem revolta, nem desespero, então resta o silêncio. E nesse silêncio, talvez, finalmente, Deus fale. A alma transparente não pede explicações. Ela silencia. E no silêncio, ela encontra Deus.